A frase, que partiu meu mundo ao meio, foi meu filho quem me contou, com 12 anos, com a voz limpa, com a inocência de quem não sabia o peso do que carregava. Ele entrou na cozinha, sentou na mesa e me perguntou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mãe, por que o pai dorme no quarto da tia quando você viaja? Silêncio, total, como se o tempo tivesse engasgado na garganta. Eu me virei devagar. O café tremia na xícara. Como assim, filho? Ué, toda vez que a senhora vai na casa da vovó, ele dorme lá, na cama dela. Eles assistem filme juntos. Eu até vi ele fazendo carinho no cabelo dela uma vez. Carinho. Na minha irmã, a mulher que cresceu comigo, que dividiu cama, brinquedos e agora dividia meu marido. Meu coração não bateu. Ele socou por dentro, como se quisesse sair correndo daquele corpo. Meu filho continuava me olhando, esperando uma resposta. Como se eu já soubesse. Como se o erro fosse meu por não fazer nada. Mas eu não sabia. Ou melhor, não queria saber. As viagens à casa da minha mãe. As risadas abafadas no corredor. As conversas que paravam quando eu entrava na sala. Estavam todas lá, na minha cabeça. Agora com legenda. E foi naquele momento que eu entendi. Eu fui traída 2 vezes. Pelo homem que prometeu me amar. E pela mulher que jurou me proteger. Mas o mais cruel foi que meu filho cresceu vendo isso como normal. Se você já foi silenciada, traída, ou precisou engolir sua dor em nome da família, essa história é sua também. Se inscreva no canal e fique até o final. Você não vai acreditar no que ainda está por vir. Depois daquele dia, nada mais foi igual. Nem o café, nem a casa, nem eu. Tudo estava diante de mim, mas eu não quis ver. Naquela noite, depois que meu filho dormiu, eu fiquei sentada na cozinha, sozinha, com a xícara ainda cheia, fria, como tudo dentro de mim. Minha cabeça rodava, mas não era confusão, era clareza demais, crua, cortante. As lembranças começaram a chegar, como facas disfarçadas de momentos banais. A vez que minha irmã riu demais de uma piada dele. A vez que ele esqueceu meu aniversário, mas apareceu na casa dela com flores, porque era Dia das Mulheres. A vez que encontrei uma blusa dela no nosso carro e ela disse que emprestei. A vez que vi os 2 cochichando na cozinha e ela disse que era sobre uma surpresa para mim. Surpresa. A surpresa era eu ser a última a saber. E então eu lembrei de uma frase que ela disse há alguns anos, em tom de brincadeira. Se eu tivesse casado com o seu marido, minha vida estaria perfeita. Eu ri. Na época. Hoje, aquilo ecoava como uma confissão envenenada. Meu filho, aquele menino que ainda dormia com a luz acesa, teve que carregar uma verdade que me partiu ao meio. Ele achava que era normal. Achava que era segredo de adulto. Achava que talvez eu soubesse e fingia não ver. E talvez, no fundo, eu fingia mesmo. Fingia que a minha irmã era só divertida, que o meu marido era só distraído, que meu casamento era só cansado, não corrompido. Mas naquela noite, eu parei de fingir. Levantei. Fui até o quarto do meu filho, beijei sua testa e prometi para mim mesma: essa mentira vai acabar, mas vai acabar do meu jeito. A escolha de me calar, por amor ao meu filho. Eu queria gritar, queria quebrar a casa inteira, queria olhar nos olhos dos 2 e perguntar como tiveram coragem. Mas eu olhei para o quarto ao lado e vi meu filho dormindo. Ele não merecia ver sua família virar campo de guerra. Ele não entendia que tinha acabado de acender uma bomba. Por isso, naquela noite, em vez de guerra, eu escolhi silêncio. Silêncio por amor. Silêncio por estratégia. Acordei cedo. Preparei o café. Arrumei a mesa. Cumprimentei meu marido com um beijo no rosto. Ele me olhou surpreso, como se não esperasse. Como se sentisse culpa ou medo.
Minha irmã apareceu logo depois, com aquele sorriso de quem sempre achou que podia tudo. Trouxe pão, trouxe risada, trouxe a presença de quem nunca trouxe lealdade. Eu sentei, observei, cada gesto, cada troca de olhar, cada silêncio entre os dois, e fui anotando tudo por dentro, como quem prepara um inventário, não de bens, mas de mentiras. Naquela manhã, eu entendi que não precisava correr, porque o tempo estava do meu lado. A verdade, quando madura, tem mais gosto de justiça. Eles achavam que eu não sabia, que eu era burra, ou pior, cega. Mas ali, com a xícara nas mãos, eu sentia a diferença entre sofrer e preparar o fim. Eu passei dias fingindo, deixando eles confortáveis, desarmados. Enquanto isso, meu filho voltava da escola e me abraçava mais forte, sem saber o tamanho do estrago que ele tinha revelado. Eu olhava para ele e pensava: ele não vai crescer achando que traição é normal. Ele não vai repetir a dor que plantaram em mim. E foi por ele, só por ele, que eu segurei tudo. Mas por mim, eu planejei. Porque quando o dia chegasse, não haveria grito. Haveria silêncio e justiça. O plano que começou com uma mentira minha. A mentira deles me feriu. Mas seria a minha que abriria o primeiro corte de volta. Naquela manhã, quando ele saiu para o trabalho e ela foi visitar uma amiga, eu fui até a farmácia. Comprei um teste de gravidez. Não, eu não estava grávida. Nunca estive. Mas eles não sabiam disso. E o poder de uma mentira não está no fato. Está no medo que ela provoca. Deixei o teste aberto, sobre a bancada do banheiro, com as 2 listras desenhadas por mim, em tinta de caneta. À noite, meu marido entrou primeiro. Ouvi o barulho da descarga, o clique da porta, e depois, o silêncio pesado de quem viu algo que não esperava. Ele saiu, pálido, com o senho franzido. Olhou para mim com dúvida, e um pingo de pavor. "Tem algo que você quer me contar?" Ele perguntou. Eu sorri, mas era um sorriso frio. "Ainda não. Quero ter certeza antes." E saí da sala. Ele ficou parado, sem saber se era uma bênção ou uma ameaça. Na manhã seguinte, minha irmã apareceu mais cedo do que o normal. Olhou para mim como quem queria confirmar um boato. Mas eu fingi não notar. Fui até a cozinha e deixei sobre a mesa o número de uma clínica obstétrica, em um papel amassado com meu nome escrito. E observei. Observei o desespero nos olhos dela. Observei o medo disfarçado de simpatia. Observei os dois trocando mensagens em silêncio. Eles achavam que estavam perdendo algo, mas o que realmente perderam foi a certeza de que me dominavam. Por dias, fui construindo esse teatro, com olhares, com frases soltas, com ausências estratégicas. E foi assim, com uma mentira, que eu criei a primeira rachadura no castelo deles. Porque quem vive de engano se destrói com qualquer sombra de verdade. O convite que mudou o jogo foi num domingo à tarde. A casa estava arrumada, a mesa posta, como se fosse uma celebração. E de certa forma, era a celebração do fim de uma farsa. Convidei os dois. Minha irmã chegou primeiro, com aquele perfume doce demais, sorrindo como se nada nunca estivesse errado. Meu marido veio depois, com a camisa bem passada e o olhar inquieto. Preparei um almoço só para nós, para relembrar os velhos tempos, como família. Eu disse. Eles sorriram, mas era o tipo de sorriso que já não acredita no próprio reflexo. Servi a comida, falei pouco, observei muito. No meio da refeição, deixei um envelope sobre a mesa, com meu nome e o deles. Antes da sobremesa, preciso entregar algo. É só um rascunho, de um livro que comecei a escrever, sobre uma mulher que foi traída por quem menos esperava, mas não gritou. Ela escreveu. Minha irmã arregalou os olhos. Meu marido engoliu seco. É ficção, claro, mas
Dizem que toda ficção tem um pé na verdade, não é? Ficaram em silêncio. O tipo de silêncio que não se rompe com palavras, só com colapso. Levantei da mesa. Fui até o quarto do meu filho e fechei a porta. Ali, no outro cômodo, eles abriram as primeiras páginas de um diário que não era só meu, era deles. E de todas as mentiras que viveram achando que estavam ocultas. No texto eu contava, com detalhes, as viagens, as mensagens, os olhares. Nada inventado, tudo observado. Eles não sabiam, mas... Há anos eu escrevia em silêncio, como forma de não me matar por dentro. E agora, esse silêncio era o grito mais alto que eles poderiam ouvir. Naquela noite, não houve briga, não houve acusação, apenas a consciência de que tinham perdido o direito de me olhar nos olhos. O dia em que eu saí pela porta, sem olhar para trás, eu esperei. Esperei o dia certo, a hora certa, a coragem certa. E ela veio. Não como um estouro, mas como um sussurro calmo dentro de mim. Vai. A mala já estava pronta fazia semanas. Cada roupa dobrada com o cuidado de quem está enterrando um passado. Meu filho ainda dormia. O rosto tranquilo, alheio à bagunça que os adultos escondem sob os tapetes. Eu deixei um bilhete sobre a cama. Mamãe volta para te buscar em breve. Mas agora, ela precisa reaprender a viver. Saí da casa antes do sol nascer. O portão fez um rangido baixo. O tipo de som que parece dizer: boa sorte. Mas eu não precisava de sorte. Eu precisava de distância. Fui para um lugar simples, pequeno, silencioso. Mas era meu. Pela primeira vez, era meu. Sem os olhos dele. Sem os julgamentos dela. Sem a máscara de uma família de mentira. A primeira noite foi estranha. O silêncio parecia pesar mais do que o caos. Mas com o tempo, esse silêncio virou aconchego. Comecei a escrever de verdade. Não mais em segredo, mas como voz. Minha dor virou capítulo. Minha raiva, vírgula. Minha vingança, ponto final. Eles me procuraram, primeiro com mensagens, depois com lágrimas, depois com ameaças sutis, mas eu não respondi. Porque eu não fui embora para ouvir pedido de desculpas. Fui embora para encontrar a mim mesma. E quando dias depois, vi meu filho correndo até mim, com os olhos cheios d'água, sabendo que agora era só eu e ele, eu entendi. Sair foi a parte mais difícil. Mas continuar foi o ato mais corajoso da minha vida. Quando minha irmã implorou para ser ouvida, ela chegou com os olhos vermelhos e a maquiagem borrada. Não avisou. Não pediu permissão. Apenas bateu na porta como quem bate em si mesma. Por favor, me escuta, só dessa vez. Ela parecia menor, não fisicamente, mas no olhar, na postura. A mulher que um dia riu de mim pelas costas, agora tremia diante do meu silêncio. Eu não disse nada. Me sentei. Esperei ela falar. E ela falou. Por minutos, talvez horas, despejando arrependimento como quem tenta apagar anos com frases apressadas. Eu me apaixonei por ele. E nem percebi quando cruzei o limite. Eu juro que achei que você sabia. Eu achei que você não se importava mais com ele. Eu nunca quis te machucar. A velha ladainha dos culpados. Mas tinha uma frase que me cortou mais do que todas. Eu só queria ser você. Sempre quis. E ali, tudo fez sentido. Não foi sobre amor. Foi sobre inveja. Sobre disputa. Sobre roubar o que era meu. Não porque amava, mas porque odiava me ver completa. Ela chorava. Pedia perdão. Dizia que estava sozinha agora. Que ele também tinha ido embora. Mas não era minha responsabilidade consertar o que ela destruiu. Você não veio por mim. Veio por você. Veio porque agora está sozinha. Ela abaixou a cabeça. E pela primeira vez, ficou em silêncio. Foi embora assim. Sem gritos. Sem abraços. Sem perdão.
E eu fechei a porta com a certeza de que algumas pessoas não merecem ouvir mais nada de você, depois de tudo que disseram quando achavam que você nunca saberia. Meu filho, meu legado. Hoje ele tem 15. Não pergunta mais com inocência. Já entende o peso do que viu. Às vezes me olha como quem ainda sente culpa por ter me contado. E eu sempre repito: você não destruiu nada, meu filho. Você me libertou. Ele cresceu vendo o silêncio virar coragem. Viu que a dor não precisa virar raiva. E que a verdade, por mais cruel que seja, é o único caminho que não aprisiona. Hoje, quando ele me abraça, eu sinto que meu corpo já não carrega o peso de antes. Meu peito respira inteiro. A casa agora é só nossa. A mesa voltou a ser leve. E o tempo? O tempo. Ele não cura, mas ele revela. Meu livro foi publicado, com outro nome, mas com minha alma em cada página. Recebo cartas de mulheres que passaram o mesmo. Algumas ficaram, outras fugiram. Algumas ainda estão presas, mas lendo minha história, encontraram a chave. E é por isso que hoje, se me perguntam o que mais doeu, eu não digo a traição. Eu digo a dúvida. Aquele momento em que você sente tudo desmoronar e ainda assim pergunta para si mesma: será que sou eu o problema? Não. Nunca foi você. Nunca fui eu. Foi o medo dos outros, de te ver forte demais. E se tem algo que eu aprendi nesses anos todos, é que você pode ser traída por quem ama, mas jamais deve se trair por amor. Hoje, meu filho me vê como exemplo. Não de mulher perfeita, mas de mulher que sangrou e ainda assim escreveu sua própria cura.